Oi, gente, graça e paz, tudo bem com você? Estamos sumidos, mais de uma semana sem fazer vídeo, mas estamos de volta, glória a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos começar esse vídeo com a leitura da palavra no livro de Efésios. Leiam comigo. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Esta é a palavra gloriosa, santa, poderosa palavra de Deus. Por que começamos esse vídeo de hoje falando em Efésios? Porque, irmãos, nossa luta não é contra carne e sangue. São coisas de um mundo espiritual que a gente não tem acesso. Se nós pudéssemos ver, se nós pudéssemos enxergar, se os nossos olhos espirituais fossem abertos, se a gente pudesse enxergar a batalha do mal e do bem, do mal e o bem, aquelas dados inflamados do inimigo que vem contra a nossa vida todos os dias, mas o Senhor Jesus vai nos livrando, vai nos guardando, a gente vai tendo vitória dia a dia. Se os nossos olhos espirituais fossem abertos, a gente iria ver grande batalha espiritual que tem a respeito da minha vida e da sua vida. Principalmente para nós que saímos daquela seita terrível. E eu hoje preciso repetir um vídeo para vocês que eu falei há algum tempo atrás. Por quê? Tem muita gente que ainda está chegando aqui no WhatsApp do canal e falando: olá, irmã Lília, eu vi o seu testemunho que você deu lá no Para Que Possamos, e aí a gente estava assistindo, nossa, tudo que você falou ali, eu me identifiquei muito, o Senhor Jesus tem tocado meu coração, e aí vai falando a história. Quer dizer, o nosso testemunho no Para Que Possamos já tem alguns anos, e eu repostei na semana passada. Muitos que estão chegando aqui no canal agora não conhecem a nossa história, não sabem há quanto tempo eu já estou aqui. Em dezembro agora já vai fazer 5 anos que eu contei meu testemunho, já faz 6 anos que eu contei lá no CACP, no pastor João Flávio Martinez, eu nem tinha canal ainda. De lá para cá, criei o meu Facebook, criei este canal e já vamos para 5 anos de atendimento e falando com irmãos, saindo do Adventismo todos os dias, todas as semanas, mês após mês. Muitos, milhares foram libertos, glória a Deus. Mas o assunto é sério. Nossa luta não é contra a carne, contra sangue. É contra principados e potestades nas regiões celestiais. Esses principados e potestades, infelizmente, estavam sobre a minha vida enquanto eu fui devota de Ellen White. Eu fui adventista por 37 anos. Eu era devota de um espírito mau, de um anjo assistente que possuía o corpo da Ellen White. E ela tinha visões e ficava desacordada, segurando a Bíblia e sem respirar por até 3 horas, sem respirar. O transe que ela entrava, a possessão que ela ficava, as situações horríveis relatadas em livros documentados, vai ficar tudo aqui neste vídeo, ainda hoje você vai assistir. Então, nossa luta não é contra carne e sangue. Eu gostaria de cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor, mandar um beijão para Samile. A Samile, quando eu não coloco o vídeo aqui no canal durante a semana, ela fica logo preocupada. A Samile ora por mim, minha amiga querida lá de Pernambuco. Graça e paz a todos os nossos irmãos de todo o Brasil, de todo o mundo, onde quer que esse vídeo chegar. Hoje eu vou primeiro compartilhar com vocês uma história que aconteceu durante essa semana. Uma irmã nossa está com as 2 crianças no regime alimentar da Ellen White e sob um sistema de fanatismo, conselho sobre regime alimentar e todas as regras e doutrinas da Adventista vindo da boca e das falsas visões de Ellen White. As 2 crianças dela, uma das crianças adoeceram e aí algumas irmãs entraram no nosso grupo, que já são do meu grupo do WhatsApp, todas irmãs, mulheres de Deus, ex-adventistas, servas do Senhor, e hoje servem somente ao Deus vivo, a Jesus, aquele que pagou todo o preço por nós na cruz do Calvário. Nossas irmãs mandaram áudios para mim orientar esta irmã, para a gente aconselhar ela que está saindo do adventismo, está sendo liberta, e os danos e
quantas consequências. Nós que somos mais experientes já saímos do Adventismo, então a gente, como mais experiente, estávamos dando conselho para elas. E eu vou contar para vocês e mostrar alguns desses áudios que saíram essa semana. Acompanhem só. Vejam só se essa luta é contra carne e sangue ou se é contra potestades e principados. Amados, para vocês entenderem o contexto desse vídeo é o seguinte. Muitos dos nossos irmãos, como eu, tentamos ser vegetarianos seguindo a regra ali, a risca do que Ellen White fala. Que lá no céu ela viu que as pessoas que tivessem nenhuma grama de carne em seus estômagos poderiam chegar ao céu e ser salvos. E uma série de baboseiras e de heresias e de coisas que ela inventou porque ela recebia do tal anjo dela. Neste vídeo ainda, você vai ver todas as comprovações do que eu estou te falando. Eu sou ex-adventista, fiquei na Adventista por muitas décadas. Nós temos esse canal e nós falamos desses assuntos há muito tempo. Então eu achei muito pertinente, muito importante repetir o vídeo que eu já tinha colocado aqui com detalhes. Esse vídeo foi detalhado, documentado com todos os livros da Ellen White, os textos. E assim, o que você tiver de dúvida, eu ainda consigo o PDF com o Para Que Possamos, porque lá tem o documentário completo a respeito do que é o Adventismo. Mas hoje nós vamos aqui mostrar para vocês alguns dos relatos e dos conselhos que nós demos para essa mãe, para essa mãezinha que ama suas filhas, como eu tenho minhas duas filhas também, e eu sei o amor de uma mãe, como a gente quer dar o melhor para elas. E eu fiquei abilolada também. Na minha juventude eu queria tanto ser vegetariana e obedecer tudo que a Ellen White falava, mas eu fiquei louca porque o dinheiro não dava, não tinha emprego. Quando eu consegui emprego que não era com sábado, né, que era com sábado livre, era uma dificuldade. Então a gente vivia como autônomo, vendendo de porta em porta, vendedor ambulante, já fiz feira, eu já fiz de tudo nessa vida, larguei ótimos empregos e me tornei uma pessoa informal, trabalhando de várias coisas para poder guardar o sábado. E tentando ser vegetariano, eu caí em anemia. Aqui já tem vídeos contando sobre tudo isso. Por que eu fui morar no meio do mato, parte 1, parte 2, eu conto tudo para vocês. A minha história, só voltar um pouquinho aqui no nosso canal que você vai ver essas histórias contadas em detalhes. E de quem tem experiências, vocês vão ouvir agora alguns áudios de nós, essa semana no meu grupo do WhatsApp, orientando essa irmã que está com 2 crianças nesse regime alimentar, e ela está, graças a Deus, já liberta, e nós estamos orientando ela para que ela tenha cuidado, antes que seja tarde, essas crianças fiquem com doenças ainda piores por falta do alimento carne e de uma dieta realmente regular e saudável para essa criança, tá bom? O primeiro áudio que eu vou colocar para vocês é de uma irmã amada, querida minha, que ela estava orientando essa mãe. Então, vamos ouvir aqui comigo. Oi, Sara. Eu fiquei feliz de você trazer notícia das suas filhas, né? E que não é nada grave. Mas o que eu posso falar para você? Que você lute pela alimentação das suas filhas, uma boa alimentação, como você está falando que vai fazer, tá? Porque eu passei 36 anos na igreja, tentando ser vegetariana, maior parte eu fui vegetariana, só que eu estou pagando um preço muito alto hoje. Hoje eu estou com 65 anos e eu estou com a minha saúde muito debilitada, sabe? E tá difícil, eu estou aqui lutando, estou fazendo tratamento, e é caro, né? A gente sabe que, infelizmente, o SUS não oferece esse tipo de tratamento. Hoje, eu preciso tomar injetáveis de vitaminas e minerais no meu corpo, ferro, porque eu vivo com anemia, tá? E está muito difícil para mim. Mas as suas filhas são jovens e elas vão ter uma recuperação bem rápida, se Deus quiser. Então, eu não tive problema com meu marido porque ele nunca foi adventista. Ele falava para mim que eu não devia ficar sem comer a carne, né, naquela época. Mas eu tinha muita culpa. De vez em quando, eu comia um pedacinho, por pressão dele até, porque eu tinha na minha cabeça que a Ellen White fala, né? Quem tiver comer carne não vai herdar o céu. Tem um livro até, eu não me lembro qual deles, que tem um trecho que fala sobre isso com bastante clareza. Os comedores de carne não herdarão o reino do céu. Então, toda vez que eu conseguia comer alguma carne, era com muita culpa. Eu passava muito tempo sem comer. Vivia mais na base daqueles integrais, daqueles grãos, né, que a gente aprende a comer, a fazer os pães, a fazer aquelas saladas. E dizem que tem tudo que a gente precisa, mas não é verdade, tá? Eu estou pagando preço hoje, mas pagando assim literalmente, tanto na saúde como financeiramente, que não é barato fazer esse tipo de tratamento. Além do que, é difícil você encontrar um médico que realmente entenda, né, desse tipo de coisa. Porque os médicos do SUS, você faz lá alguns exames, eles dizem que você está ótima. Só que a gente sente que não tem força para fazer nada, nem para andar.
Então, eu estou fazendo tudo com um médico particular, porque ele entende, né, da fisiologia do corpo, e eu fiz vários exames e está faltando todo tipo de vitamina e minerais no meu corpo. Tudo por quê? Por conta dessa dieta vegetariana que não consegue nutrir o nosso corpo, tá bom? Mas as suas filhas são crianças, são jovens, não sei qual é a idade delas, mas é tudo mais fácil. Luta sim pelas suas filhas, pede a Deus sabedoria, né? É difícil convencer seu marido, eu sei, pessoas fanáticas têm a cabeça muito fechada. Mas você vai conseguir. Com a ajuda de Deus, você vai conseguir, tá bom? Que Deus te dê força, muita força para você lutar. Porque não é fácil, eu sei. Quem tem família fanática é muito difícil. Mas Deus é mais, né? Então tá bom, fica com Deus, viu? Beijo. Amém. Glória a Deus. Sabe o conselho, né? Vamos para mais um conselho aqui, que está em áudio. Só um minutinho. Vamos para mais um relato. Esse aqui já é até bem conhecido. Vamos lá? Oi, irmã Sara, graça e paz. Eu vou contar um pedacinho só, né, do que aconteceu na minha família. Eu fui adventista desde a adolescência. Não, saindo da adolescência já, porque na adolescência eu era meio rebelde. E fiquei por muito tempo, mas o meu irmão, ele foi adventista a vida inteira. A vida inteira meu irmão foi adventista. Ele não conhecia outra religião, mas não ser adventista. Aí ele se casou com uma moça adventista. Então, na época, ele estava trabalhando na Ford. Ele é pintor, né? Estava trabalhando na Ford, tinha um belo salário bom, uma empresa boa, multinacional. Aí, resumindo, a família da mulher dele começou a falar para ele que por causa do sábado, né? Ele trabalhava à noite. Aí antes disso, ele queria comprar um terreno. Aí o sogro dele, falou para ele o seguinte, falou, olha, não compra um terreno porque Jesus vai voltar. Aí, você vai comprar o terreno? Aí meu irmão não comprou, ficou morando na casa do sogro, no fundo da casa do sogro. Passado um tempo, a minha mãe acabou dando um apartamento para ele, né? Porque a situação dele, ele saiu da Ford, pediu a conta e nunca mais conseguiu arrumar um serviço igual ele tinha na Ford. Foi trabalhar com caminhão, tinha um filho, perdeu o filho, né? E ficou meio perturbado. Aí ele ficou perturbado mesmo, sabe? Aí ficou dependendo de nós, cesta básica que a gente dava para ele. Passado uns dias, um tempo, estava eu na minha mãe, quando ele chegou lá na minha mãe e falou assim, mãe, eu arrumei um serviço, mas eu vou ter que trabalhar no sábado. A minha cunhada estava lá, não, Julinho, eu não acredito que você está pensando em trabalhar no sábado. Aí ele pegou, ficou muito nervoso, né? Aí falou para minha cunhada, até então ninguém nunca tinha ouvido isso da boca dele. Aí ele falou assim, graças ao sábado, que eu estou dependendo de cesta básica da minha mãe e das minhas irmãs. Graças ao sábado, eu perdi o meu filho, porque eu fui trabalhar de caminhão, né? Para poder guardar o sábado, eu acabei perdendo meu filho em um acidente. Graças ao sábado, eu estou praticamente na miséria, porque se não fosse a minha família, eu estava passando fome. Agora você vem falar para mim guardar o sábado, por causa do louco do seu pai, da família, da fanatismo da sua família. Aí nós entendemos o que estava acontecendo na vida dele, a revolta que ele tinha por causa do sábado. Mas como ele perdeu o filho, ele ficou meio perturbado, ele não conseguiu levar uma vida normal, né? Após a morte do filho, que o filho trabalhava com ele. E o que aconteceu, irmã? Um belo dia, de sábado para domingo, ele se enforcou. Aí, depois eu saí da igreja também, né? Eu também fiquei perturbada demais, porque aí a gente escuta, quem se mata, quem se enforca, vai para o inferno. Isso tirou a minha paz. Nossa, agora isso tirou a minha paz. De pensar na situação do meu irmão. Aí conversando com a irmã Lília, né? Conversando muito com ela, então muita coisa foi tirada da minha mente, sabe? Hoje, graças a Deus, eu estou em paz, né? E a igreja adventista, olha, não foi nada de bom. Não teve nada de bom esses tempos todo que eu fiquei lá. O meu irmão praticamente nasceu na igreja. No dia do velório dele, tinha um pastor. Né, que eu nem sabia que era pastor, porque eu tinha me afastado, né? Tinha um pastor lá, também nem percebi. Depois que me falaram que ele era pastor, sabe? Eu estava tão revoltada com tanta coisa. Então, hoje eu agradeço a Deus, agradeço muito a Deus de eu ter me livrado desse peso, porque era como se eu estivesse carregando um piano nas costas. Graças a Deus, depois da Adventista, fui em algumas igrejas, conheci algumas igrejas. Hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu estou na Batista tradicional, né? Estou amando a minha igreja, os irmãos da minha igreja, né? Então, a Adventista, vou te falar uma coisa, irmã, é o fim da picada. Deus abençoe, que o Espírito Santo, porque quem nos convence do pecado, da justiça é o Espírito Santo, e ele me convenceu. Então, eu estou livre. Amém. Glórias a Deus. São fortes, irmãos. São fortes, irmãos. Cada comentário, cada testemunho é um mais forte que o outro. E nossa luta não é contra carne e sangue. Eu vou repetir nesse vídeo para que vocês entendam de que a seita adventista do sétimo dia não é para brincadeira. A gente não está aqui fazendo nem por ganhar dinheiro, nem por ganhar like, nem para há 5 anos de trabalho, porque é uma coisa simples, é só sair de lá e tá tudo bem. Você vai viver uma vida assim, ó, tranquila, ninguém vai te perseguir. Não, irmãos.
Se você sai da igreja, se você questiona um pastor da Adventista, você já é mandado de lado, você já é tido como aquele cara aí, ó. Já perguntou se Ellen White é de verdade mesmo ou não. Aí já não crê na nossa profetisa. Você já é desclassificado. Então, para não ficar só em minhas palavras, vamos para mais um áudio aqui e a gente conversa. Mais um áudio aqui para vocês. Irmãos, eu quero explicar para vocês outra situação. Primeiro, o barulho ao redor. Eu estou com umas 3 construções aqui ao redor nas esquinas da minha casa. Então, você vai ouvir aí um martelo, uma marreta, um barulhinho, tá? De serra e maquita. Mas mesmo assim, vamos manter o vídeo aqui e vamos continuar. Amados, dentro desse contexto que nós estávamos conversando no grupo, a semana inteira, todo mundo dando conselhos, as irmãs contam suas histórias. E eu as escuto há muitos anos, né? Tem irmãs aqui que tem mais de 5 anos, né? Desde que antes de eu fazer o canal, eu só tinha o Facebook. Nós já somos amigas e está aqui no nosso grupo. E é assim, meus irmãos, muitas vezes eu trabalhava para a Adra, juntava alimentos, colocava lá, eles tiravam fotos para a Adra, eles fazem cesta básica e distribuem para todo mundo em nome da Igreja Adventista. E eu mesmo em casa, desempregada, precisando, não tinha visita, não tinha nenhum suporte, nenhuma ajuda. E eles só querem tirar, assim, aquele nome da ADRA, que é Assistência Social Adventista, para ficar bem bonito na foto. Mas você que é membro, você é escravo, dizimista, porque já tem vídeo aqui também no Para Que Possamos de pastores adventistas falando alto e claramente que o dízimo é quesito de salvação, sim, né? Tem muitos vídeos. Provas não faltam, tá bom? Então só fica enganado hoje dentro dessa seita quem quer. Nossa luta não é contra a carne nem o sangue. É contra os enganos que Ellen White coloca na nossa cabeça e faz uma lavagem cerebral. Eu nasci nessa seita, é muito difícil você ser liberto. Para você tirar a sua mente, abrir, para você pelo menos ler a Bíblia, sem as lentes e os óculos da Ellen White, olha, só Jesus na causa. É coisa séria, é luta. Mas nós estamos aqui vencendo e milhares de almas já foram libertas. Graças a Deus, essa é a maior alegria que a gente tem, por isso seguimos aqui. Muitos casos chegam aqui para mim, gente, antes de eu abrir esse áudio aqui para vocês, de pessoas que são libertas, fazem a carta lá de exclusão, né, pedem a remoção da Igreja Adventista e saem de lá. Aí dá assim uns 2 meses, uns 3 meses, morre as plantas. De repente ela tem um jardim grandão, morre todas as plantinhas dela. Irmãos, nossa luta não é contra carne e sangue. Quantas línguas ficam falando, fofocando, amaldiçoando. Tomara que a Lília se dê mal. Como tem muitos comentários aqui que falam, sua endemoniada. O espírito de Jezabel está em você. Você fica fazendo vídeo para tirar as pessoas da igreja verdadeira de Deus na terra. Olha, você vai pagar caro por isso. Irmãos, eu poderia colocar centenas de comentários como esses aqui nos meus vídeos para vocês verem. Queridos, a lavagem cerebral que o espírito do anjo assistente que entrava dentro da Ellen White e que veio para os livros da Ellen White e eu me alimentava, é tudo do demônio. São espíritos maus que a possuía. Por isso que a nossa mente é tão difícil para abrir. Vocês sabem que as irmãs ligam para mim chorando. Irmã Lília, minhas plantas morreram todas. Você acha que é porque eu pedi exclusão? Outras já falam assim, irmã Lília, eu passei por momentos tão difíceis que o meu filho, minha filha, minha mãe ficou doente e eu fiquei assim, será que é porque eu saí da igreja adventista? Eu estou pagando o preço? Eu perdi meu emprego, eu estava bem empregada, estava tudo bem e eu perdi meu emprego. Será que é porque eu saí da igreja adventista? O diabo, o inimigo de nossas almas, fica o tempo todo atormentando a nossa cabeça. Até nós aprendermos, eu digo eu também, tá? Até nós aprendemos o poder da palavra de Deus, de Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é mente renovada, é nova vida com Cristo. Até entender isso dá trabalho, tá? Eu mesmo foi muito tempo para ser liberta. Mais de 1 ano teimando com o Senhor, achando que a igreja é verdadeira e a minha profetisa ninguém podia tocar. Ai de quem falasse da irmã White. Mas vamos lá, muitas histórias, muitos casos de irmãs, muito sofrimento e graças a Deus todas que estão dando depoimento aqui, esses áudios são de pessoas libertas, graças a Deus. Mais um. Né? Porque às vezes eu sumo,
né? Eu fico um pouco sumida, mas eu sou assim. Às vezes até eu não me entendo, né? Às vezes tem época que eu fico naquela, um pouco deprimida. Eu tive muita depressão no passado, por causa de muitas situações que a gente sozinha, né? Para segurar sozinha é complicado. Mas hoje eu aprendi. Eu não sou só, eu tenho vocês, né? Quando eu quero desabafar, eu desabafo, falo aqui. As irmãs também, que tem mais experiência, podem também me falar o que quiser falar para mim. E é isso aí, estamos juntos e misturados, como disse, né? Obrigada, Aline, muito obrigada. Você foi uma pessoa maravilhosa que apareceu na minha vida, né? Naquela época, no começo, que eu me desesperei tanto, né? Eu não sabia o que eu fazia, né? E o irmão Custódio, e isso aí. Deus sabe de todos os momentos, Deus sabe o momento certo. Então, aquele momento era o momento certo, né? Era o momento certo, que Deus colocou as pessoas corretas no meu caminho, para me ajudar. Até a irmã Márcia, né, sempre falava comigo, estava depressiva, problemas sérios, muita coisa, e a gente só não enlouquece porque o Senhor nos carrega no colo, sabe? O Senhor nos sustém. Eu já não era para estar aqui, com tantas situações na minha vida, isso de muitos e muitos e muitos anos. Mas eu vejo que eu tenho um Deus tão grande, que tem amor a mim. Mesmo eu não merecendo esse amor, Ele me ama, por todos os meus defeitos. Então eu olho para trás assim, então eu só tenho a agradecer, né? Agradecer primeiramente a Deus, agradecer a Lília, né? Que sempre foi uma pessoa boa para mim, que é minha irmã longe, né? Assim, quando eu preciso, assim, ela está sempre me falando palavras boas, entende? E eu não tenho isso aqui. Tenho irmandade, irmãs, mas eu não posso falar nada, não posso. Porque assim, se eu falar alguma coisa para uma irmã minha, algum tipo de desabafo, ela sai falando para todo mundo. Não estou falando mal, sabe, da minha irmã, mas é assim mesmo. Isso aí é real, que eu estou te falando. Então, se eu falar alguma coisa, meu sentimento, alguma coisa, ela não guarda para ela, sabe? Minha irmã de sangue. Ela fala para todo mundo, todo mundo. E daí, você sabe, né? A gente fica sabendo, porque os povos é linguarudo. Então, eu não gosto disso, sabe? E aqui eu sei que eu posso falar, eu posso desabafar, eu posso eu posso me derramar, né? Aqui, graças a Deus, né? As irmãs são empática, né? Eu tenho certeza disso. Que Deus abençoe as suas vidas, né? Obrigada, Lília. Obrigada, seu esposo, né? Irmão Elton. Obrigada, irmã Márcia. Eu só tenho a agradecer, né? E não importa comigo porque eu vejo sumo, mas é o meu jeito de ser, sabe? É o meu jeito de ser. Às vezes eu não pego nem no celular, no WhatsApp. Às vezes eu fico assim, curtida também lá com a leitura ou alguma pesquisa no YouTube. Eu gosto só do YouTube. Eu não tenho Face, eu não tenho Instagram, porque estava tirando muito a minha atenção, sabe? Daquilo que eu queria para mim, que era aprender o Evangelho puro e simples, como diz a irmã Lília. Beijo, fico na paz de Deus. E desculpa aí essa falatória minha aqui. Falo demais, né? Glória. Fico na paz, que Deus abençoe, tá? A vida de cada um. Amém, glória a Deus. Que Deus te abençoe também, minha irmã querida. Nós amamos você, tá bom? A senhora não está sozinha, não. E para encerrar, vamos lá. Eu me chamo Márcia. Eu fui adventista ao todo por 20 anos, né? Entre idas e vindas, batismos e rebatismos. 20 anos nessa tortura. Uma seita bastante cruel, porque eu conheci eles, eu tinha uns 12 ou 13 anos. Me batizei a primeira vez com 14. E era uma criança muito pobre, muito pobre. Proteínas aqui eram raras. Quando você consegue um ovo, uma carne, é uma festa. E com esse negócio da Ellen White, proibir isso, proibir aquilo, as pessoas mais simples ficam completamente sem recursos, sem situação. Quando com a consciência pesada, aí você vai ver alguma coisa, não, eles falam, não é proibido, mas na prática, quem está lá dentro sente a rejeição, sente os olhares. E fora o sábado, né, eu já vi coleguinhas que estavam fazendo um estágio, estudando à noite, às vezes arranjavam um emprego, e na sexta-feira à noite ia para a escola, não podia, acabava tendo prejuízo sério. Era muito choro, muito problema com as famílias. São doutrinas que não são bíblicas, são Ellen Whiteanas. Os adventistas, eles não são bíblicos, são adoradores de Ellen White. Tanto é que para fazer meu batismo, e de todos que se batizaram, né, pelo menos até a minha época, e um pouco depois, eu não sei, hoje se mudaram o documento. Não basta aceitar Jesus como seu salvador, como fala na Bíblia, crê no Senhor Jesus e será salvo. Não. Tem um monte de itens ali da libertação, e se você crer que Ellen White, ela é o espírito de profecia, coisa que em Apocalipse está muito bem explicado. Ellen White não é o espírito de profecia. Espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Ponto. Então, muito sofrimento e tem uma ajuda, né? Não tem uma mão estendida. Quando vai na sua casa para procurar erros, que eles entendem como erros, procurar se você está tomando café, se você está comendo uma salsicha, sabe? Uma exploração terrível. E muita perseguição, né? Muita ameaça, velada às vezes. Geralmente é velada, né? E nas igrejas mais ricas adventistas ficam pondo culpa, explorando as pessoas, falando do sábado. Mas os empresários adventistas deveriam dar emprego só para os adventistas, né? Já que a empresa deles não abre de sábado, e ajudar bastante os irmãos. Muito. Por que não fazem uma campanha desse tipo?
empresário adventista, adote um irmão adventista que está desempregado. Nunca, nunca. Eu nunca vi assistência social adventista. 20 anos. Se existe, deve estar muito bem escondida, né? Eu sei que tem. Mas a gente não vê a atuação. E a própria verdade fala. Se você vai ajudar um irmão a orar pelo irmão, ele não é dizimista, por exemplo, no guarda do sábado, come salsicha, toma café. Não ore por ele. Não ore por ele. Então, quer dizer, é zero evangelho. Zero. Zero evangelho. Ninguém ali fala de Cristo, nem olha para Cristo, nem imita Cristo. Eles imitam Ellen White. O que ela fala é a mesma coisa que Bíblia. E é verdade, porque eu vivi isso. Tinha todos os livros dela, comprava os livros, deixava de comer para comprar os livros, como se aquilo fosse a joia do mundo. Uma lavagem cerebral, uma castração mental, uma seita de medo. Não existe felicidade, é medo. Tem gente que fala que não tem problema com isso, né? Porque provavelmente não precisa trabalhar, ou é gente que tem posses, ou é esposa de pastor, parente de pastor, ou parente de pessoas que têm cargos. Aí para eles nada disso é problema, né? Tem boas condições. Agora, quem é sozinho na casa que é adventista, né? Ou famílias pobres, o pai precisa sustentar a família, né? Às vezes é autônomo, não tem dia certo para trabalhar. Naquele dia parece uma oportunidade, sexta-noite, sábado, não vou, pede. A igreja não vai lá para te ajudar nesses momentos que você está em situação difícil. Não quer nem saber. Nem saber. Nunca. Nunca. Eu passei cada situação de meu filho pequeno, com necessidade de coisas básicas, né? Do básico mesmo. Ninguém nunca veio me perguntar. Você precisa de uma oração para você... Uma oração, não. Você precisa de alguma ajuda? Você quer... Vamos ali na assistência social, você que é adventista, tem alguma coisa para o seu filho lá? De repente tem uma roupa, um sapato, uma cesta básica para você levar para sua casa? Por que a assistência social não socorre os irmãos? Era da igreja, era dizimista, era frequentador. Então, olha, eu não quero. Para mim, isso daí já bastou. A minha vida ficou amarrada por acho, quase 40 anos com essas perseguições, esse problema de consciência. Eu quero saber de Jesus Cristo e do Evangelho. Glória a Deus. Assim eu creio. Nós começamos esse vídeo lendo Efésios 6:12 e eu fui até o versículo 13 e eu gostaria de completar, porque é só assim que a gente tem vitória. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a pregação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação. O que é? É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho de Jesus, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém. As palavras de Paulo eu faço as minhas palavras neste vídeo, e que vocês todos coloquem o capacete da salvação, a couraça da justiça, o Espírito, é a palavra de Deus. Oremos em todo tempo. Orem por mim e eu oro por vocês. Muitos e muitos têm sido libertos. Para a honra e glória do Senhor, esta seita tem sido desmascarada a cada vídeo, a cada estudo. Se você também está sendo tocado para sair, para despertar, para ler só Bíblia, e também Jesus quer te libertar, pode entrar em contato conosco. Nosso WhatsApp do canal está sempre aqui na descrição do canal, que vocês sejam libertos também. Romanos 8:1, nenhuma condenação há por os que estão em Cristo Jesus. João 8:32 é para mim, foi para mim e é para você. Conhecereis a verdade vos libertará. É de verdade, eu precisava dessa libertação. João 8:36 diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Glória a Deus. Para amar, para servir ao Senhor Jesus em espírito e em verdade. E não por causa dos livros e das loucuras da Ellen White, que deixam até a nossa saúde fraca. Nossa luta não é contra carne e sangue. Eu aguardo vocês agora na sequência desse vídeo. Eu vou fazer um outro para mim colocar para vocês o que era o ministério da Ellen White, explicadinho detalhadamente, com imagens, com fotos, PDFs e documentos originais da época. Não percam a sequência. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Graça e paz. O próximo vídeo agora não percam. Gente, enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, peguei até o celular do missionário Elton, né? Estou usando o celular dele, que agora de manhã ele está em casa.
estava aqui, colocando os áudios para vocês e mostrando. Olha a foto que chegou para mim de uma dessas irmãs do depoimento. Olha onde ela está agora, nesta manhã. Queridos, não é brincadeira. É tudo muito sério. Seja liberto em Jesus, você também. Antes que seja tarde demais, você chegue aí nos seus 60, eu tô com 51, tem irmãzinhas de 65, 70 e poucos anos, perdidos nesse adventismo. Inútil, lendo esses livros e esses ensinos de fanatismo, de pura religiosidade, fanatismo e heresia de Ellen White. Olha aí a consequência. Enquanto eu gravava, ela acabou de me mandar essa imagem, eu compartilho com vocês.